Bom, pessoal, nós tínhamos visto, né, que toda vida que nós temos um triângulo qualquer, e se você toma uma reta que seja paralela a um dos lados, então você forma dois triângulos, e esses dois triângulos são semelhantes. Têm a mesma forma, mas tamanhos distintos, tá? Os seus lados, eles são diretamente proporcionais, tá? Agora nós vamos ver como é que planos paralelos podem nos ajudar a construir pirâmides que são semelhantes, tá? Ou seja, pirâmides que também têm a mesma forma, tá? Mas têm tamanhos diferentes, ou seja, os seus lados correspondentes, as suas arestas correspondentes, nós vamos ver que são proporcionais, tá? Então, como é que a gente pode enxergar isso? A gente pode enxergar isso da seguinte forma, tá? Primeiro eu vou introduzir alguma notação, certo? Então, considere uma pirâmide, lembra que essa pirâmide não precisa ser uma pirâmide reta, tá? A priori qualquer pirâmide. Então, considere uma pirâmide de base A1, A2, AN, como essa daqui, por exemplo. Aqui é uma pirâmide quadrangular de base A1, A2, A3 e A4. Mas, no caso geral, você pode considerar um polígono qualquer plano como base, tá? Então, considere uma pirâmide de base, um polígono plano com, com base em um polígono plano, vou chamar esse polígono plano A1, A2, AN, tá? Os vértices desse polígono de N vértices, e vértice V. Ou seja, eu vou tomar um plano, um ponto fora do plano desse polígono, tá? Se você supõe que esse polígono esteja em plano A, você toma um ponto fora desse plano, liga esse ponto V, que é o vértice da sua pirâmide, aos outros pontos do seu polígono, e a gente viu que isso é uma forma de construir uma pirâmide, tá? De vértice V, chama assim. Agora, trace um plano paralelo à base, tá? Trace um plano beta, por exemplo. Mais ou menos como aqui da figura, tá? Então, um plano assim, tá? Que corte a base, que corte a sua pirâmide, que corte a sua pirâmide em um polígono, né? Em um polígono que vai que a gente vai ver que esse polígono vai ter que ser semelhante ao polígono da base, tá? Então, trace um plano paralelo à base, que corta as arestas segundo o polígono B1, B2, BN, tá? Trace um plano paralelo à base, que corta as arestas laterais. Lembrando que eu tenho N arestas laterais, portanto, eu vou ter N pontos que pertencem a esse polígono. Em um polígono que tenha vértice B1, B2, BN. Tá? Então, note que agora eu tenho esse plano, né? Ele divide o nosso polígono em dois poliedros, tá? Primeiro, eu vou ter uma pirâmide, né? Uma pirâmide, porque eu tenho que
esses esses N pontos, eles estão em um plano e formam um polígono, tá? E, portanto, eu tenho, se você considera esses pontos que estão aqui, B1 até Bn com V, eu tenho uma pirâmide de vértices nesses pontos e vértice V, e tenho um outro sólido aqui embaixo, né, que é o sólido formado por essas partes das arestas laterais junto com essas duas bases, tá? Esse sólido de baixo, eu vou dar o nome para ele de tronco de pirâmide, tá? Então, temos agora dois sólidos, dois poliédros, né? Dois poliédros. Quem são, primeiro? Então, você tinha uma pirâmide, que era a pirâmide A1, A2, AN, tá? Até AN. E agora você tem a pirâmide, a pirâmide a pirâmide de base B1, B2 até o último ponto, Bn, tá? E o vértice V. E o outro poliedro que a gente vai ter é o que a gente vai chamar de tronco de pirâmide, tá? De tronco de pirâmide. De base, na verdade, de base, né? De bases A1, A2 até a N, e B1, B2 até Bn, tá? Ou seja, você tem essa pirâmide aqui, então, se você tem uma pirâmide, se você corta essa pirâmide por um plano paralelo à base, então você divide essa pirâmide original, em dois outros poliédros. Essa parte superior, nesse caso, vai ser uma pirâmide, e o outro é o que a gente chama de tronco de pirâmide, ou seja, ela vai ter duas bases, né? A base inferior e a base superior, a base que você já tinha antes, incluindo a base que foi dada pelo plano paralelo, tá? Então, esse aqui você teria outra aqui também, tá? Junto com esses segmentos aqui nas arestas laterais, ou seja, junto com esses, com A1B1, com A2B2, ou seja, as arestas que ligam os pontos das bases, né, as arestas laterais desse outro poliedro, tá? Então, esse aqui de baixo que a gente chama de tronco de pirâmide, com essas bases, tá bom? Agora, vamos olhar essas duas pirâmides, tá? A pirâmide vermelha, que é essa nova pirâmide construída, com a pirâmide original, tá? A pirâmide de vértices A1, A2 até a N e vértice V, tá? Quando você olha essas duas pirâmides, você tem o seguinte, você tem que a face, nessa face lateral aqui, nessa face lateral, você tem que o triângulo nessa face lateral, VA1, A2, então note que aqui nessa face, você tem que o triângulo VA1, A2 é semelhante ao triângulo VB1, B2, né? Por que que esses dois triângulos são semelhantes, tá? Esses dois triângulos são semelhantes pelo teorema de Tales,
pelo Teorema de Tales versão 2, vamos dizer assim, tá? Por quê? Porque aqui você tem que, nessa face, nesse plano, no plano VA1, A2, você cortou essa face por um plano que seja paralelo à base, tá? Então, veja que você tem um plano, o plano da face corta, se esse plano da face corta dois planos paralelos, que no caso é o plano beta, aqui em vermelho, e o plano alfa, que está contido aqui a base, por exemplo, você teria alfa, tá? Então, você tem esse plano da face, corta esses dois planos, os segmentos determinados por essa interseção, eles têm que ser paralelos, né? Ou seja, aqui você tem, perdão, você tem aqui que os segmentos determinados, B1, B2, é paralelo ao segmento A1, A2. E pelo Teorema de Tales, portanto, esses dois triângulos aqui são semelhantes, tá? Mas em triângulos semelhantes, a gente sabe que os lados, eles são proporcionais, tá? Então, isso implica que VB1 vai estar para VB2, perdão, VB1 vai estar para VA1, assim como esse outro lado desse triângulo, VB2, vai estar para VA2, assim como os lados da base, né? Esse daqui, B1, B2, vai estar para A1, A2. Está para A1, A2, tá? Deixa eu colocar isso daqui assim. Tentar recortar essa parte que a gente tinha analisado. Então, vou colocar aqui embaixo. Um segundo. Então, a gente obteve esse resultado, tá? Eu vou disponibilizar as notas de aula, tá? Aqui só para deixar o resultado, a nota de aula mais arrumada, tá? Ora, mas se você faz essa mesma brincadeira aqui com com os outros lados, as outras faces do seu triângulo, por exemplo, se você olha aqui para a face V, A2, A3, então você tem, por conseguinte, né? Faz essa mesma brincadeira. Agora, olhando para outra face, a face V, A2, A3, né, do triângulo original. Então, você tem aqui, ó, que o caso VB2 vai estar para VA2, assim como VB3 vai estar para, aqui é VB3 vai estar para VA3,
Assim como aqui seria A1, A2, é um A2, só corrigindo, tá? Assim como B2, B3, estaria para o A2, A3, por exemplo, tá? Então, eu fiz a mesma brincadeira olhando para essa outra face daqui, né? Então, olhando para essa outra face, eu tenho que ver B2 vai estar para VA2, esse outro lado daqui, B2, B3, vai estar para A2, A3, e assim como esse outro lado daqui, né? VB3 vai estar para o lado maior VA3, né? Por que que eu consigo isso? Porque eu vou ter que o argumento, ele se repete também para essa face, né? O mesmo argumento que eu usei aqui, ele se repete para essa outra face, né? Que o lado B2, B3, ele vai ser paralelo a A2, A3, e, portanto, eu tenho um triângulo semelhante, né? Na verdade, essa brincadeira aqui que a gente fez, você pode fazer para todas as faces laterais do seu triângulo, né? Mas quando você olha para esses dois caras aqui, ó, por exemplo, o VB2 vai estar para o A2, ele também aparece aqui, nesse outro lado, tá? Então, na verdade, todos esses segmentos aqui, né, se essa igualdade daqui você coloca aqui em cima, tá? Isso daqui também, colocando essa parte aqui em cima, vai ser igual a V B3, está para V A3, tá? Assim como B2, B3, vai estar, aqui desculpa, aqui eu errei, né? B2 e B3 vai estar para a face de baixo, que é A2, A3. Então, você faz assim, aqui, coloca essa parte aqui de cima, que fica A2, A3, tá? Claro, mas o que eu fiz aqui vale para o argumento vai ser a mesma para as outras faces. Portanto, você conclui daí que todas as faces laterais, né, na verdade, eu escrever isso daqui, tá? Aplicando o mesmo raciocínio às demais faces, as demais faces, as demais faces laterais, é, temos que a razão entre duas arestas correspondentes vai ser sempre constante, né? É sempre constante. Tá? Então, se essa razão aqui de proporcionalidade for igual a K, então a razão entre as arestas correspondente entre essas duas pirâmides é sempre, perdão aqui, é sempre constante, também igual a K. Tá? Então, veja que a gente, de fato, construiu o que a gente chama de duas pirâmides semelhantes, tá? Por quê? Então, deixa eu dar a definição. O que é que são duas pirâmides semelhantes? Quando o seguinte, tá? Então, dois sólidos, vou colocar assim, ou seja, dois objetos no espaço. Isso, né? Colocar duas figuras no espaço, né? Dois sólidos fica dois objetos no espaço, tá?
no espaço euclidiano. Dois objetos no espaço são semelhantes de razão K, tá? Se é possível estabelecer uma correspondência entre seus pontos, uma relação bionívoca entre seus pontos, ou seja, uma função objetiva entre seus pontos, de modo que a razão entre os comprimentos correspondentes nos dois objetos seja constante igual a K, tá? Igual a essa constante de proporcionalidade, tá? Então, imagine que você tem aqui um objeto qualquer no espaço, sei lá, um objeto qualquer no espaço, então, esses dois objetos, por exemplo, esse daqui, e um semelhante a ele, tá? Quando for possível estabelecer uma correspondência aqui entre esses pontos, por exemplo, isso aqui eu tenho um ponto P, e aqui eu tenho um ponto Q, por exemplo, a esses pontos eu estou associando outros dois pontos nesse outro objeto. Por exemplo, associando esse ponto aqui ao ponto sigma de P e a esse outro ponto ao ponto sigma de Q. Então, esses dois objetos aqui, eles são semelhantes, de razão K, quando a distância entre objetos correspondentes, ou seja, quando a distância de P aqui vai estar para a distância de sigma de P até sigma de Q, para quaisquer P e Q nessa figura daqui, isso daqui seja sempre constante, igual a K. Tá? Ou seja, você fez o que eu fiz de fato, né? Você deu um zoom na sua figura e, claro, você pode mover a sua figura, você pode fazer um movimento rígido na sua figura, mas você não pode alterar a forma dessa figura, pode apenas alterar o tamanho, tá? Então, essa aqui é uma maneira precisa de dizer quando os dois objetos no plano, no espaço, eles são semelhantes, tá bom? Então, note que essa figura daqui, essas duas pirâmides daqui, elas são semelhantes de razão K, tá? Onde essa K
vai ser esse número que está aqui, né? São a razão entre as arestas, tá? Então, note que nós já mostramos que vale uma relação aqui de proporcionalidade entre as arestas, mas e se você pega outros pontos aqui que pertencem à pirâmide? Será que isso daqui vai ser sempre constante igual a K? Se sim, você tem, de fato, uma semelhança entre essas duas figuras, tá? Então, nós vamos mostrar isso, tá? Então, outro exemplo. Vou colocar aqui. No exemplo anterior, você tem que a pirâmide do jeito que nós construímos, né? A pirâmide de base, vou colocar assim, tá? Pirâmide de vértice V e base A1, A2, AN é semelhante. E de razão K é a pirâmide que tenha o mesmo vértice nesse ponto V e cuja base seja um plano paralelo ao plano da base, né? Do mesmo modo que a gente construiu. B2, BN, né? Por que que isso vai ser verdade, tá? Pelo, pelo, pelo seguinte, pelo seguinte exercício, tá? Pela seguinte observação, tá? Toda vida que você, eu vou colocar aqui, por exemplo, deixa eu colocar de novo a figura, que aquela está muito poluída. Só um minuto. Então, toda vida que você pega um ponto P' que pertence à pirâmide, como esse daqui, por exemplo, a gente vai associar a esse ponto daqui, tá? Toda vida que você pega esse ponto P', a gente vai associar a... Então, se você pega, por exemplo, um ponto que seja um dos vértices aqui dessa pirâmide, a relação já está mostrada, né, pela observação anterior que a gente fez, tá? Agora, o que falta mostrar aqui, para concluir que essas duas pirâmides sejam semelhantes, é você pegar um ponto arbitrário, né? Repare que aqui eu peguei dois pontos arbitrários da nossa figura e, desculpa, e mostrei que essa relação de proporcionalidade tem que permanecer para pontos arbitrários que você considera nessa sua figura, tá? Então, seja P' um ponto qualquer. Então, seja, eu vou tomar, então, dado a pirâmide original, deixa eu colocar assim, de fato. Dado a pirâmide, V A1, AN, então a gente vai dar uma relação, né, que manda um ponto dessa pirâmide em um outro ponto da pirâmide menor, tá? Dado essa pirâmide, tome P pertencente a a essa pirâmide, tá? Dada essa pirâmide, vou chamar essa pirâmide daqui a pirâmide original de V1, tá? Então, tome um ponto P, um ponto P pertencente a V1, certo? Então, como é que eu vou
associar um outro ponto P' que pertence à segunda pirâmide, tá? Eu vou fazer o seguinte, tome um ponto P pertencente a V1 e considere a aplicação entre esses dois objetos, né, entre a primeira pirâmide original, que é a pirâmide maior, e a pirâmide menor, tá? Então, colocar aqui eu vou mudar a notação, tá, para não ficar estranho. Eu vou colocar assim. Então, vou considerar essa aplicação sigma da pirâmide maior, tá? Na pirâmide menor. Quem é a pirâmide menor vai ser a pirâmide. Vou colocar, opa. Segunda pirâmide, que vai ser a pirâmide V, B1, B2, B, né? A pirâmide de base no polígono plano B1 até Bn, vértice V, certo? Então, como é que eu vou mandar? Eu vou pegar aqui um ponto P que pertence à minha primeira pirâmide, esse ponto daqui, e vou associar a um ponto que pertence à minha segunda pirâmide, a um ponto P', tá? Então, P aqui eu vou mandar em P', e como é que eu escolho esse ponto P', tá? Ora, eu já tinha essa constante K, que é dada pela correspondência daqui entre as arestas, tá? Então, as arestas, a gente já viu, entre essas duas pirâmides, elas têm essa constante de proporcionalidade dada por esse número K, tá? Então, eu vou escolher esse P', de modo que eu vou considerar que o ponto sobre essa reta que passa pelo ponto V e pelo ponto P', tal que Vp' seja igual a K vezes Vp, tá? Então, considere assim, né? Esse cara daqui vai ser o nosso sigma de P, tá? Onde P' é o ponto que está sobre essa reta, né? Pertence à reta VP, tal que a medida de Vp', a medida desse segmento de reta daqui, seja igual a K vezes a distância de V até o ponto P. Seja igual a isso daqui, ok? Então, você vai ter o seguinte, tá? Então, esse ponto P' não é difícil notar que ele de fato pertence à segunda pirâmide, né? Isso aqui está ainda na segunda pirâmide, na pirâmide de vértice B e base B1, B2, Bn, certo? Além disso, você tem de fato uma semelhança entre esses dois objetos. Como é que você consegue mostrar isso, né? Você consegue mostrar isso da seguinte forma: se você pega aqui, por exemplo, um outro ponto Q aqui, ó, por exemplo, aqui um outro ponto Q sobre a figura. Então, a esse ponto Q, a gente associa um outro ponto aqui, por exemplo, um outro ponto Q', né? Quem é o ponto Q'? Quando você liga o ponto V a esse ponto P, e você escolhe aqui um ponto Q', tal que a distância de V até Q' seja igual a K vezes VQ. Por exemplo, ponto Q', vamos dizer que eles estejam aqui. Q', né? Agora, o que é que a gente precisa mostrar? Que a distância de Q' até P, certo? Então, a gente precisaria mostrar que a distância de Q' a P seria igual a K vezes a distância de Q até P, tá? Então, será que
P', perdão, dividido por QP, seja igual a K, certo? Será que vale isso? Sim. Por quê? Porque nesse caso você usa que os outros, você usa aqui os triângulos VP'. Sim, tá? Deixa eu colocar assim. Sim, pois o triângulo VQP, esse triângulo daqui, o triângulo maior, e o outro triângulo VQ'P', são semelhantes. Por que que esses triângulos são semelhantes? Ora, do jeito que a gente tomou, a gente já tem ó, que esse lado daqui, o VP' vai estar para o VP, assim como o VQ' vai estar para o VQ, e como o ponto Q' está na mesma reta do ponto Q e o ponto P' está na mesma reta do ponto Q, então eles têm também um ângulo daqui em comum, nesse ângulo aqui do vértice, tá? Então, você lembra pelos casos que a gente conhece de semelhanças, quando a gente tem dois lados proporcionais e um ângulo em comum, esses dois triângulos são semelhantes, tá? Como esses dois triângulos são semelhantes, os seus respectivos lados, que nesse caso é o Q', vai estar para o outro lado, QP, então isso daqui vai ser igual, de fato, de fato, dado também pela constante de proporcionalidade, tá? Porque a gente sabe que bom, deixa eu ver o que eu estava falando. Então, é isso, né? Por que isso daqui é igual a K? Porque esses dois triângulos aqui, eles são semelhantes, tá? Você tem que, porque eles são semelhantes, você tem que eles têm um ângulo em comum, o ângulo do vértice em comum. E tem também dois lados proporcionais, né? Proporcionais. Com constante de proporcionalidade igual a K. Tá? E, portanto, todos os lados deste triângulo têm essa mesma constante de proporcionalidade igual a K, tá? Ou seja, esse lado daqui, Q', P' vai estar para QP, assim como os outros lados, né? A gente já tem que ver Q' vai estar para VQ a uma constante K, dado, lembra dessa relação daqui, né? Certo? Bom, então é isso. Mostramos que, de fato, essas figuras são semelhantes, tá? Bom, o que a gente fez aqui foi o que a gente chama, é algo mais geral, né? Que é uma homotetia. O que é uma homotetia? O que eu vou dar a definição agora, tá? Então, vou dar uma definição. Toda vida que uma homotetia entre duas figuras. Vou colocar aqui. Homotetia. Então, dado um ponto V de espaço, deixa eu colocar aqui.
dado um ponto V do espaço e um número real K, a homotetia de centro V e razão K, tá? Então, é a função objetiva, vamos dizer assim, é a função sigma, vou denotar assim, tá? Que associa um ponto do espaço a outro ponto do espaço, tá? É aqui o conjunto dos pontos do espaço euclidiano, tá? Então, ela vai pegar um ponto aqui, P, e vai associar a sigma de P, tá? De modo que, para cada ponto do espaço, você vai olhar a distância do ponto V até o ponto P e vai multiplicar esse segmento daí por esse número real K, tá? Então, por exemplo, isso daqui, então, você vai pegar tal que... Então, isso aqui você chama, por exemplo, P', né? É a imagem de sigma de P. Então, ela... De tal modo que você vai pegar P' sempre pertencente à reta VP, tá? Então, ela tem a mesma direção aqui que a reta... Ou seja, o vetor VP' tem a mesma direção que o vetor VP, tá? Então, você vai pegar a V' pertencente a essa reta. Agora, ele vai ter um tamanho, em geral, diferente, né? O tamanho dado por essa razão aqui, tá? De modo que P' pertence a VP e você tem que a distância de VP', esse segmento daqui, que une esses dois pontos, tá? Seja igual a K vezes a medida do segmento VP. Tá? Então, se aqui você tem, por exemplo, um ponto V, e aqui um ponto qualquer do espaço, P, isso aqui você vai fazer para todos os pontos do espaço, né? Então, imagine que a medida desse comprimento aqui seja, sei lá, seja igual a x, tá? Então, seja igual a x. Como é que você vai tomar esse outro ponto P' de razão K, tá? Então, você já sabe que a medida de V até o ponto P seja igual a x. Então, nesse segmento de reta, você vai parar, né? Por exemplo, se esse K for um número entre 0 e 1, você vai parar aqui em um determinado ponto P', então que é essa distância daqui seja igual a Kx, tá? Isso daqui acontece, por exemplo, quando K for um número menor do que 1, né? Quando K for igual a 1, o ponto P', note que esse ponto P' aqui vai ser de fato igual ao ponto P. A sua função vai ser a função de identidade, você não vai fazer nada. Você pega um ponto P' e vai mandar ele no próprio... Você pega o ponto P e vai mandar ele no próprio ponto P, tá? Agora, note que se você pega um outro K que seja maior do que 1, por exemplo, aqui, então, o seu possível ponto P' pode estar aqui, né? P' vai estar aqui, caso o K for maior do que 1, certo? Então, isso daqui é uma homotetia. Homotetia é uma maneira muito útil e rápida de construir pirâmide, de construir objetos que são semelhantes. Vou colocar aqui uma figura, um exemplo de uma homotetia. São essas duas figuras aqui. Então, aqui é um exemplo clássico de uma homotetia. Então, repare que essa aqui é uma homotetia de razão
K menor do que 1, vou colocar assim, de razão K menor do que 1, e essas duas figuras aqui, tá? Por exemplo, se isso aqui for igual a F e essa outra for igual a F', esses dois objetos no espaço, a gente diz que essas duas figuras, elas são homotéticas quando existe uma homotetia que leva a primeira figura na outra, tá? Então, deixa eu só colocar aqui essa definição para terminar a aula. Duas figuras no espaço são homotéticas quando existe uma homotetia uma homotetia que leva uma figura na outra, né? Homotetia sigma de F seria igual a F', tá? Então, duas figuras, F e F'. Certo? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Bom, então, só uma observação final é que duas figuras homotéticas são sempre semelhantes, tá? Então, veja que observação na construção das pirâmides, fizemos uma homotetia de centro no vértice V. Tá? Então, o que a gente fez aqui, se você parar para pensar, foi de fato uma homotetia, né? E essa homotetia que a gente fez aqui, de fato, construiu duas pirâmides semelhantes, né? Então, a gente multiplicou um ponto que estava aqui, né? A gente, na verdade, fez isso, mas a gente obteve, né? A distância de um ponto qualquer que está aqui sobre essa pirâmide vai ser K vezes a distância de V até o ponto original, né? Depois que você estabelece uma relação entre esses dois pontos, certo? Então, isso daqui é uma pirâmide, o que a gente fez no exemplo anterior para construir duas pirâmides semelhantes foi uma homotopia, cujo centro dessa homotopia seja igual ao vértice da pirâmide original, tá? Então, você sempre pode fazer isso, tá? Então, uma outra observação é que duas figuras homotéticas são sempre semelhantes também. São duas figuras homotéticas. São sempre semelhantes. Por que elas vão ser semelhantes? Pelo mesmo motivo que a gente vai ter
que aquelas duas pirâmides que a gente fez são pirâmides semelhantes, né? Se você pega aqui, por exemplo, outros pontos aqui, por exemplo, um ponto Q, e aqui um outro ponto Q', né? Então, será que a distância entre esses, por exemplo, de P até Q, vai ser a mesma distância de P'? Quer dizer, a distância de P até Q vai estar para P' até Q' vai ser igual a K, onde K vai ser dado por essa constante de proporcionalidade? Sim, né? Porque você vai construir do mesmo modo que a gente tinha anteriormente, dois triângulos que são semelhantes, tá? Então, com a ajuda do centro da homotitia, que nesse caso é o ponto V, você teria que os triângulos V, P', Q', né? Pelo mesmo argumento que a gente deu acima, vai ser semelhante ao triângulo VPQ. Portanto, os seus lados correspondentes, que é P', Q', vai estar para QP a uma mesma razão K, tá? Seja quaisquer pontos P que você toma sobre a sua figura dada, tá?